Chat agora. Vamos para o chat. Tem alguma pergunta, diretor? Tem várias, mas eu acho que eu vou. Você. Eu vou atender. Não, eu vou atender a principal aqui de todas, que é para falar do nosso querido amigo, queridíssimo amigo, Spook. Abraço pro Spook, fiz um texto de stand-up, está no meu canal, Fez. sobre o dia que ele veio aqui, apagou as luzes, ele viu espíritos obsessores, me deixou com cagaço. Sim. Spook, tira esses espíritos daqui que ainda tem algumas coisas, luz que acende do nada, porta que bate. Minha mulher fala que é vento, mas eu não sei. Ou contrata um engenheiro, né? Ou contrato engenheiro. Mas o que estão perguntando em relação ao Spook? Eu não estou entendendo. Não, estão pedindo para falar. Estão perguntando assim. Tá, a linguagem aqui, né? O texto do chat. Tá. Estão perguntando se o Spook é esquizofrênico mesmo. Eu acho que Quem falou isso? O Ventura. A Gamora Yudi. Não. Quem falou que ele é esquizofrênico? Foi você? Então, o que acontece? É muito interessante isso daí. Quando eu fiz a análise do Spook, primeiro, Rodrigo o nome dele, né? É, Rodrigo, o tio Spook. É engraçado que muitas pessoas falam assim, você está analisando porque ele está subindo, ou está descendo, ou está fazendo assim embaixo de ciclo. Cara, sabe como eu analiso? As pessoas mandam um monte de sugestão para mim. Um monte de sugestão. Quando você está procurando pauta para o próximo vídeo, você Não, dá uma nem olhada. procuro, cara. Todo dia, você não tem ideia. Você pegar meu Instagram agora, vai estar umas 200 mensagens. No caso do Neymar também pediram pra você? Muito, mas muito. Você chegou a fazer? Fiz. Vamos falar depois, então. Então, é direto. Tá. Então, eu faço análise, seja lá quem for. Se é Spook, se é o presidente dos Estados Unidos, se é o cara do PCC, se é ministro. Já analisei 3 presidentes do Brasil, 2 presidentes americanos, líder de PCC, maníaco, estuprador. Eu analiso pessoas. Tá. Eu analiso as situações. Eu não penso nada em situação tipo, eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa, eu amo essa pessoa. Não. Simplesmente são casos. Até porque se você tiver alguma... Contamina. Contamina. Entendeu? Aí eu fiz a análise dele. Porque Mas aí que tá. Pediam para você analisar o quê? Dele? Um vídeo dele? um vídeo falando assim, é real isso que ele faz ou não? Eu falei assim, olha, o que eu vou analisar aqui é a narrativa. Tá. Porque a narrativa dele me pareceu muito familiar com o que eu estudei de leitura fria. Mentalismo. O que é leitura O que é fria? leitura fria? Leitura fria é quando você... Quem primeiro trouxe esse termo foi Bauer, alguma coisa assim, que era ele era um empresário que tinha circos e ele trouxe essa primeira vez que veio esse termo, é leitura fria. O que é a leitura fria? Eu vejo alguma coisa... Não, isso é leitura quente. A leitura quente é quando eu vejo alguma coisa. Por exemplo, eu vejo que você tem tatuagem, eu vejo que você tem o meu xará ali, o Ace Ventura, o Jim Carrey, eu vejo que você tem barba, eu vou vendo várias coisas. Ou o seu estilo, e aí eu vou supondo algumas coisas sobre a sua personalidade. Jim Carrey, provavelmente eu sou fã dele. Provavelmente. Gosta de humor, se eu tenho sarcasmo, tatuagem... você é um cara mais descolado. Se é tribal, provavelmente você fez essa tatuagem há X anos atrás. Tá. Entendeu? Aí eu vejo, você tem uma guia, não tem uma guia. Você entendeu? Você tem alguma São coisa coisas religiosa. visíveis. Isso é leitura quente. Que é visível. É visível. A leitura fria é quando você não diz nada. Você bifurca, ou você faz duas coisas, você diz uma coisa e outra em seguida, você busca a validação da negação. Isso não é linguagem silenciosa? Não, isso é leitura fria. Qual a diferença de leitura fria? A leitura fria, você não analisa, você simplesmente vai e volta. Então é mais ou menos assim. O Vilela, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta com ar de afirmação. Faz comigo uma leitura fria. Alguma coisa que você não saiba, que a gente não conversou aqui. Aqui você tem fuga de energia. Tem, pra caralho. Eu sabia, eu senti. Eu pago, senti que você a tinha... conta de luz é absurda. aumentou muito. Deve ter tal... eu senti isso. Eu senti. Por quê? Não. Como você sentiu? Porque eu acabei de fazer uma pergunta como se fosse uma afirmação. Não, eu tô continuando, eu tô continuando aí o papo. Aí eu vou chegar e falar assim, então, isso daqui pode ser um espírito obsessor que tá roubando energia. Entendi. Mais do que... Não, mas eu falo, os meus vizinhos também estão... Mas aí que tá, aí eu vou continuar. Mas meus vizinhos também estão tendo... A conta aumentou. Porque ele anda. Na realidade, aqui era um campo de sacrifícios. E aí, aqui tem uma energia muito carregada, não é só aqui. Talvez você não saiba, mas aqui, Morumbi significa a casa do índio perdido. Mas aí uma vizinha minha entrou... alguma coisa que ela reclamou pra Enel, e aí parou. A conta dela agora tá baixa. Então não é coisa de... Então, aí olha que interessante.
a pessoa que pede para fazer, ela já está buscando uma validação. Eu tô fazendo o contrário. Eu tô você tentando. Chama, chama a pessoa para. Então, estou dizendo ele especificamente. Eu estou dizendo que a leitura fria, você vai e volta, vai e volta. Você vai testando. A gente usou até que é um espírito obsessor por conta da situação que a gente estava analisando. Mas eu posso chegar para você e falar assim, ô Vilela, eu sinto que você é um cara que busca muita felicidade. Às vezes, você se sentiu amargurado porque pessoas fizeram você sofrer, mesmo sabendo que não era culpa sua. Mas você busca sempre recomeçar, porque o recomeço para você é prazeroso. Vou chorar, cara. E quando as pessoas, e você busca esse reconhecimento. Às vezes você está em cima do palco e muitas vezes você fala: será que eu sou somente isso? Será que fazer as pessoas rirem não existe algo mais? E você sabe que você tem esse potencial. E você sempre tem um projeto para se desafiar. Você sempre busca alguma coisa que você fala: isso eu vou fazer. E você se cobra por isso. Você se cobra muito por isso. E quando você falha, você fala: poxa, mesmo que foi culpa de terceiro, você pega para você isso daí. Você é um cara forte. As pessoas veem que você é determinado. Mas dentro, lá no fundo, você sabe que você é um marshmallow. Gostei desse final, gostei. Mas eu entendi. Sacou? É uma coisa muito geral. Eu vou e volto, vou e volto. E pela minha expressão, você vai entendendo. Eu vou entendendo. E às vezes eu faço uma afirmação. Talvez. Mas se você falou alguma coisa que eu fiz assim, você aí fala, isso pode acontecer. Às vezes você não acredita muito nisso, mas pessoas dizem isso de você. Então a leitura fria, ela vai e volta. Na análise do Spook, você vai ver lá que eu faço uma parte disso aí. O Forer, que era um psicólogo, ele viu esse dono de circo afirmando isso, e ele tinha várias frases prontas para chegar a pegar uma pessoa da plateia, e ele fazia. Eu tenho um workshop, que é o Dinheirinho dos Cérebros, onde eu desmistifico muita coisa ali. Então eu explico o que é uma hipnose, o que é um mentalismo, o que é uma leitura fria, o que é um truque, o que é um rapport, várias coisas ali. Cara, eu puxei uma menina da plateia e comecei a falar da vida dela, a menina começou a chorar. Aí depois eu falei: porque eu não sei nada da sua vida. Eu simplesmente joguei frases que vão e voltam, vão e voltam. E aí você vai pegando aquilo que serve para você. E aí depois tem um negócio que chama viés à validação. Como você quer ouvir isso, você acaba esquecendo o que não compete a você. O que não bateu. Que não bateu. E aí você fica só com aquilo que bateu. Mas... Ou eu ressignifico. Como né? assim? Eu falo assim: você tem dor no estômago? Tenho. Eu sabia. Eu senti. Mas se eu falasse não? Faz de novo a pergunta. Você tem dor no estômago? Não, nunca tive. Entendo, mas que tipo de... Você tem algum... Eu tenho muita dor na cabeça. Então, vamos lá. O que acontece? Esse espírito ele vem pela cabeça. E normalmente ele para no estômago. Mas você sente muito lá onde ele entra. Entendi. Isso é ressignificando o que você... E você vai me dando. Entendi. Então eu bato. Se vem logo de cara, você se assusta. Você fala: caraca! Como é que você sabe que eu tenho dor no estômago? Já sabia. Então, quem faz muito isso? As cartomantes, né? Os mágicos, os mentalistas, as pessoas que buscam fazer essa interpretação fria, utilizando-se de muitas vezes uma indução. Olha, quando você botar... faz assim, ó. Agora põe a mão aqui. Em cima? Só Mas isso. encosta? Não, só aqui. Você vê que com o tempo você vai sentindo que a sua mão... você vai vendo que com o tempo você vai sentindo que a sua mão começa a esquentar. Cada vez mais. Isso. Cada vez mais. E uma vontade enorme de tocar na minha vai começar agora. Isso, cada vez mais. Você sente. Você tem vontade de levantar a mão, mas ao mesmo tempo você quer deixar a sua mão descansar. Isso. E quando você tocar na minha mão, você vai sentir muito mais calor e até um choque. Não deu choque, mas... Era pra sentir choque? Mas você deu até uma... Não, eu fiquei com medo de dar um choque. Pronto, o que eu fiz? Indução, cara. Eu fiquei falando tudo que você ia sentir. Você sabe esse daqui? Como que Fale é? assim. Eu já ouvi falar. Então, como que é? Por mais que você tente segurar, olha que interessante, ó. Ele vai vindo, ó. Olha ele vindo aqui, ó. Olha aqui, ó. A vontade dele se juntar aqui, ó. E por quê? Porque eu tô falando para você fazer. Tá. Então você fica ali, eu fico assim, ó. E o mais natural do dedo é fazer o quê? É isso aqui. Essa é a posição normal. Eu mando você ficar assim, a posição normal. Aí fico falando para você. Desconfortável. Aí você vai se concentrando, desconcentrando, a coisa vai. Isso é indução hipnótica.
faziam flutuar. Mas o que tem isso a ver com a análise que você fez no Spook? Eu analisei isso na narrativa dele. Então, eu não analisei a fé dele, eu não analisei a religiosidade dele. Eu, inclusive, falo no vídeo que eu acredito que esse cara estudou muito. Ele estudou, sabe nossa, muito. ele Então, sabe sobre muita budismo, coisa. nossa, Muita, estudou. muito, São 30 anos estudando, o cara tem quase 50 foi já. muito interessante. Então, ele sabe muito. O que eu disse isso é leitura fria. Isso eu afirmo, é leitura fria. No vídeo que você viu. Exatamente. Você não lembra sobre o que era esse vídeo? Não lembro. Era Ele um negócio da casa lá, alguma coisa da cara. Eu afirmo isso. Mas o que eles falaram? Agora, as pessoas... não, aí eu disse o seguinte, eu dei ao benefício da dúvida. Eu falei, se esse cara faz isso de propósito, é uma coisa. Se ele acredita nisso, pode haver traços de esquizofrenia ou de esquizotipia, de Qual a acreditar, diferença? que é você acreditar que você realmente tem um poder sobrenatural, que você vai fazer o bem, que você é uma pessoa escolhida, que você tem a clarividência e tudo mais. E aí tá tudo bem. É a crença que ele acredita. Ele não é um charlatão, ele só... Se ele acredita que não é, Ele não é. e sei lá, e não tira dinheiro das pessoas em relação a isso, e não faz promessas de cura, faz promessas de transformação, tá tudo bem. E quem segue ele não vai ter problema nenhum. Eu falo isso no vídeo. Ele não vai fazer mal pra ele não vai fazer mal A minha pra... leitura no Agora, dia foi que ele acredita muito Então naquilo. pronto, é isso. Agora, o que ele faz é leitura fria. Agora, se ele vê, se ele não vê, se ele sente, se ele não sente, É uma coisa aí muito é pessoal, com ele e com as pessoas que seguem ele. Se ele é guru, se ele se propõe a fazer algum tipo de trabalho e as pessoas acreditam nesse tipo de trabalho, é ele com as pessoas. Não é comigo. Ali eu afirmo, aquilo é leitura fria. Não só afirmo, como eu demonstro. Eu demonstro ali, ó, pá. Aí quando ele vai, acho que no flow, alguma coisa assim, a mesma coisa, o mesmo padrão. Então eu falo, tá aí, isso é leitura fria. Agora, se isso é inconsciente, aí vai do que ele realmente sente e o que ele acredita. Mas pode ser estudado isso, que uma pessoa pode fazer isso... Pode, de repente ele pode catar um teste paranormal, que existem várias pessoas que fazem isso, vários centros espíritas que fazem um teste. Tá bom, você vê? Então vamos fazer um teste controlado. Ah, entendi. E pronto. A pessoa fala, nós vamos preparar um teste controlado e vamos ver se é possível. Inclusive, os grandes médiums, eles muitas vezes se assustam com aquilo que eles têm de evidência ou clarividência. Eles têm tanto surpresa e desconforto em relação a isso, que muitos pedem para as pessoas fazerem algum tipo de análise para saber o que eles estão fazendo. Né? Então, por exemplo, você catar o Chico Xavier. Pô, o cara escreveu mais de 400 livros, cara. É impossível que ele não acreditava naquilo. É impossível. Cara, como é que você escreve 400 livros Mas pera lá. de formas diferentes? Pera lá, cara? não era ele que escrevia também, né? Aí é fácil escrever. Ele psicografava. Então, cara, mas aí é aquela negócio. Existe a parapsicologia, existe o sobrenatural? É claro que existe. Da mesma forma que existem os charlatões. Então você tem que se colocar num teste para saber se você é ou não é. Que não é problema meu. Não Então... sou eu que vou desmascarar se a pessoa é ou não um charlatão. O que eu fiz ali foi, pela análise da leitura fria, é gabaritado. Tipo assim, isso aqui é leitura fria. Não pode ser outra coisa. Não, porque aquilo é semântica das palavras, é narrativa, entendeu? É bifurcação, é vai e volta. A sua dúvida é só se é consciente ou inconsciente. Aí não é problema meu. Aí não É tem... como eu falei, eu dei o viés ainda da dúvida, eu dei o benefício da dúvida. Aí alguém falou assim, nossa, acho que foi tem um cara que teve aqui, um teólogo, falou assim... Iago. Porque ninguém cita meu nome, isso que é engraçado, né? Ah, teve um cara aí que acusou o cara de doença mental. Opa, doença? Transtorno de personalidade não é doença, não é patologia, é um transtorno de personalidade. Aí eu senti um preconceito, porque existem esquizofrênicos funcionais. Agora mesmo deve ter gente no chat dizendo, eu conheço, ou meu pai, ou minha tia, é um borderline. Aquela menina lá da Fazenda era uma borderline. Qual? E funcional. Qual? Participou Como é que chama a menina? A Raíssa? A Raíssa. Agora fala que a menina é doente mental? Falar que quem tem transtorno é um doente mental? E mesmo se for, que preconceito é esse?
Ah, a pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, não pode. O que é isso? E isso é feio. Isso é feio. Fala assim, nossa, me chamaram de borderline, eu não admito, me chamaram de bipolar, me chamaram de traços e não sei o quê. Cara, traços